Então, amados, vamos continuar aqui em Mateus, capítulo 13. A gente vai encerrar. Só que dessa vez nós vamos ler só o verso 16. Mateus 13, 16. Amém? Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Teve um tempo, muito tempo atrás, eu estava meditando, lembrava, e eu sempre gostei muito de ouvir as histórias do pastor Larry, da dona Elizabeth, sempre alimentaram muito minha fé, tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, e eu gostava de ouvir essas coisas. Só que eu, às vezes, eu ficava tentado a pensar que esse tempo tinha ficado para trás e que agora Deus não agia do mesmo jeito que agia com eles, agora era de forma diferente. Eles tinham mais experiência, então eles conseguiam administrar as coisas um pouco melhor e tudo, mas um dia eu lendo esse versículo, veio muito forte no meu coração, que bem-aventurados, são os meus olhos, porque ouvem, os meus olhos que veem, e os ouvidos, porque ouvem, porque eu vi muita coisa que aconteceu, eu ouvi muita coisa que alimentou minha fé, mas eu vi também muita coisa acontecer dentro da minha caminhada com Deus. E Deus, ele é assim, quando você se propõe a cumprir os propósitos dele, andar dentro do caminho, de viver uma caminhada com ele, você vai ter muitas experiências para você poder compartilhar. E são coisas assim que na hora você não vê, você não entende, mas essas coisas vão acontecendo, Então, eu separei esse momento para compartilhar com você algumas coisas do que eu tenho visto e ouvido durante esse tempo dessa caminhada, porque eu sinto realmente que meus olhos são bem-aventurados pelos que eles veem, e meus ouvidos bem-aventurados pelo que eles ouvem. De cara eu sinto muito abençoado, meus olhos e ouvidos, por estar aqui, para ver tudo que aconteceu aqui, como que essa escola desenvolve, como que essa escola cresceu. Eu vim aqui, essa parte aqui não fazia parte da escola, tudo isso aqui era só aquela parte lá em cima, a casa era alugada lá na frente, e as coisas foram se desenvolvendo, foram crescendo, e eu tenho visto isso por toda a missão. Mas tem algumas experiências mais antigas, algumas experiências bem antes do momento que nós vivemos hoje, que já é um momento por si só, que eu me sinto privilegiado de ver, eu não queria viver em outra época, eu não queria, só se fosse com Jesus, mas nem sei também como seria, mas o que eu imagino, eu não penso que eu queria ter vivido no tempo de John Wesley. Eu me sinto muito privilegiado de ver e ouvir as coisas que eu vejo e ouço. E essas coisas são realmente alimentaram minha fé, formaram a pessoa que eu sou, formaram minhas ideias sobre o reino de Deus. Então eu tenho visto mesmo muitas coisas, e primeiro de tudo é Deus suprindo grandemente as nossas necessidades. Deus sempre supre as nossas necessidades. Isso eu posso falar porque realmente eu experimentei muitas coisas. Então quando eu cheguei no seminário, a gente chegou, nós não tínhamos lugar para ficar. Nós chegamos na garagem do pastor Larry, uma semana antes de começar o seminário. Eu já tinha falado para o pastor Larry que eu ia para o seminário. Nessa época eu morava de caseiro, e aí eu já tinha falado que eu ia entregar a casa, já tinha marcado tudo, já tinha entregue a casa, na verdade. Faltava uma semana para sair. Eu falei para o pastor Larry, pastor, só que eu estou vendo, o seminário vai começar semana que vem, e a gente esperava de ir para um lugar, só que não dava nada certo, tudo indicava que nós não iríamos para aquele lugar, que
o pastor Larry estava planejando. E aí eu cheguei para ele e falei assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se esse lugar aí não der certo, o senhor tem um plano B? Ele falou assim: eu não, você tem? Aí eu pensei, eu nem seminarista sou ainda. Eu sei que mas eu pensei, eu estou lascado com ele. Eu já entreguei minha casa, tenho 2 filhos, tenho família. E aí quando eu fui para o seminário, nós chegamos de manhã na garagem do pastor Larry. E aí o pastor Larry viu, eram 20 poucos, eram umas 20 pessoas, eu acho. Eu sei que o total éramos, no início do seminário, 22 pessoas. E aí chegou aquele grupinho assim, todo mundo jovem, meio sem cabeça. O pastor Larry olhou e falou assim: as mulheres vão lá para a cozinha ajudar a Elizabeth a fazer almoço. Os homens, pegou uns, falou: vai capina aquele terreno ali, limpa ali para mim e tal. Aí pegou eu, o pastor João, e falou assim: vamos sair para arrumar um lugar para vocês ficarem. E só que a gente já tinha ido para o seminário, eu com minha família, aquele monte de gente com mala, jogando tudo lá na garagem dele. Essa garagem existe até hoje exatamente como era naquela época. O telhado está caindo, está precisando de uma reforma, mas exatamente como era. E aí entramos no carro e fomos, né? A gente ele já tinha uma ideia, nós já tínhamos que a mãe do pastor Robson queria alugar uma casa. E era perto assim, uns 800 metros do seminário, da casa do pastor Larry, né? Nem vou falar que era o seminário. Aí nós descemos lá, aí fomos falar com ela: que eu queria alugar a casa do senhor. Então, era uma boa casa, uma casa grande, 2 andares, acho que 5 quartos, e tinha outros lugares, que tinha uma piscina, então tinha uma areazinha perto da piscina, tinha um lugar que era tipo uma lanchonete, aí tinha um lugar de guardar coisas, tinha uma sala, um outro quartinho de bomba, e a gente foi vendo tudo. Aí o pastor Larry perguntou para ela quanto que ela alugaria. Na época foi R$500, era muito dinheiro, tem uns 23 anos atrás isso. E aí ela, mas assim, era justo, era até barato, para falar a verdade. Aí o pastor Larry falou assim, depois eu perguntei para ele que tudo ele pechinchava, e ele não pechinchou. Aí eu falei assim: o senhor nem pechinchou? Ele falou assim: eu fiquei até com vergonha, e foi barato. E foi barato. Mas aí, perguntando para ela, ele falou: não, nós vamos ficar, dona Raquel e tal. Aí ela falou assim: ok, quando vocês vão querer a casa? Aí ele: hoje? Ela: hoje? Eu moro aqui nessa casa. Aí ele falou: senhor, mas eu preciso da casa, esses rapazes não têm onde dormir, a família dele vai ficar na rua. Aí ela: mas pastor, o senhor é doido, como é que eu vou mudar hoje? Ela tinha um apartamento, o sorte estava vazio. Aí ela falou: vamos ver o que dá para fazer. Ele falou: não, o senhor tem que mudar. E aí ela mudou no dia, ela mudou e nós dormimos lá naquela casa aquela noite. Depois a gente separou, as meninas ficaram na sala, a gente separou a sala da cozinha com guarda-roupa. Aí tinha um canil grandão, aí limpamos o canil, virou um quarto de aluno. A casinha lá de bomba da piscina, não tinha mais a ferramenta e tudo, ela tirou tudo, morou gente na beirada da piscina, na casinha, no lugar que era lanchonete. A gente foi enchendo tudo, enchemos a casa toda, e ali nós começamos, eu comecei essa caminhada. E eu nem percebia o valor dessas coisas realmente, mas realmente como que acontece, né, de uma pessoa sair de uma casa, tirar os móveis dela, uma casa enorme, e arrumar mudança tudo num dia, mas ela saiu. E a gente começou, e o seminário começou desse jeito. E não tinha móveis, não tinha nada. Ela deixou uma coisinha ou outra, mas o seminário começou com as minhas coisas, né, que eu tinha de talher, de cozinha, fogão, meus móveis que eu tinha, e os móveis do pastor Giovanni Jesus. O resto era tudo jovem, solteiro, tudo muito novo. Só nós dois éramos casados, ele já era formado, ele ser professor, eu era o aluno, o único aluno casado. E aí a gente começou com essas coisas, e a escola começou a andar, e com o tempo as coisas foram acontecendo, até que nós resolvemos mudar lá, ir mudando lá para cima, lá para o terreno da casa do pastor Larry.
E o terreno era um terreno menor do que é hoje, bem menor do que é hoje. Hoje nós temos 42 mil metros quadrados. Na época nós tínhamos, eram 10 mil metros quadrados o terreno do pastor Larry inicial. E a gente ia para atravessar lá embaixo, lá no morro, né, maior que esse, a gente desce, e lá era um brejo e tudo, a gente atravessava, do outro lado tinha um orfanato abandonado. E o pastor de vez em quando ele ia lá, e quando ele passava pela cerca, só que estavam morando lá uns mendigos, umas pessoas, um morador de rua, estava morando lá na casa, e quando ele ia lá, sempre a gente tentava ir alguém junto, porque o pastor era meio para frente, a gente tinha medo deles agredirem ele, alguma coisa, que ele chegava e ia entrando, e o pessoal estava assim, morando lá, viviam lá o dia inteiro, bebendo cachaça e vivendo lá, e a gente ficava temeroso mesmo que acontecesse alguma coisa com o pastor Larry. Aí a gente ia com ele, mas quando ele passava pela cerca, sempre que ele passava pela cerca, ele falava com a gente, deu uma pane aqui no meu... Ele sempre falava com a gente assim, falava, olha, vai orando, vai pisando e vai orando, vai pisando e vai orando. E a gente falava isso, ele tinha lido sobre Davi, que Davi, quando ele ia conquistar a cidade, ele amarrava a sandália numa pedra e jogava a pedra na cidade, né, para cumprir a promessa, né, onde puser a sola dos seus pés, será dado. E ele falava, vai pôr no pé e vai orando, vai pôr no pé e vai orando. Então a gente ia fazendo a gente ia fazendo isso, e orando junto com ele. E só que logo, pouco tempo depois, ele precisou viajar para os Estados Unidos. E quando ele foi passar uns meses, aí o Baião, principalmente Baião, os outros também, mas principalmente Baião, começou a agitar muito. Ele falou assim, olha, isso aí era um orfanato, rapaz, está sem dono, deve ser da prefeitura. E a gente já tinha ideia de crescer no próximo ano. E lá tinha as casas abandonadas, então era dar uma reforma para entrar. Falando, rapaz, vamos ver se a gente ganha aquilo lá. E aí foi eu e o Jovem, começamos a andar, e a gente ia para a prefeitura, pegamos a planta, só que a gente não descobria quem era o dono. E a gente orando, falando, não, vai ser nosso, vai ser nosso. E aí tinha aquela coisa de seminarista, não, já pusemos o pé, rapaz, já é nosso, é só tomar posse e tal. E a gente falava, tinha as reuniões de oração, pegava fogo, e a gente ia sempre animar, não, vai ser nosso, vai ser nosso. Aí um dia, eu estava saindo, eu e o Jovem, e quando a gente passou em frente o terreno, porque esse terreno, o nosso desce assim, e esse ele atravessa e vai até na outra rua. Então a gente saiu do nosso, deu a volta na rua e passou em frente. Quando a gente estava passando em frente, tinha um homem pregando a placa de vende-se no terreno. Quando o Job viu o homem, o Job ficou transtornado. Ele começou, rapaz, esse cara está querendo vender nosso terreno. O terreno é nosso, é mentira de Satanás. O terreno é nosso, esse cara está pegando nosso terreno. Isso não é dele, rapaz, isso não é de ninguém. Que a gente ia olhar na prefeitura e não descobria quem era o dono. Aí ele disse, isso não é de ninguém, rapaz, esse cara está invadindo, o negócio é nosso. Vamos tirar a placa. Eu falei, calma, Job, calma. Só que eu conhecia o homem, eu conheço ele era um corretor de imóveis que tinha um escritório, uma corretora na Praia do Morro, que é um bairro de Guarapari. E nós fomos lá depois, aí chegamos lá, eu e o Jó, fomos conversar com ele, e aí ele foi explicar, ele falou, não, aquilo lá era um orfanato do Allan Kardec. E aquele terreno é do Allan Kardec, foi comprado, Allan Kardec comprou e tal, só que o orfanato acabou, ficou abandonado e agora eles querem vender. E vão usar o dinheiro para alguma coisa e tal. Aí ouvimos e tudo, e Job chateado, aí voltamos, né, fomos falar com os líderes e tudo, nisso o pastor Larry já voltou. E aí nós fomos lá na Allan Kardec conversar com o pessoal. E na época, o terreno valia
eram 42 mil reais o valor do terreno. E hoje é incomparável. Hoje vale 10 vezes mais que isso. Mas era o valor, né, de mercado da época. E era muito dinheiro. E aí chegamos, fomos falar com o pastor Larry, e a gente tinha um terreno no centro da cidade, que a igreja tinha comprado há muito tempo, que valia 8 mil reais. Eu falei o pastor falou para a gente oferecer o terreno de entrada e 500 reais por mês. Cara, esse cara, quando ele ouviu, ele falou assim: rapaz, não tem como, vocês vão comprar um terreno, 42 mil, vocês vão dar, esse terreno seu não serve para mim, eu não preciso, vocês vão pagar 500 reais por mês, quanto tempo vocês vão pagar esse terreno? Vai ficar anos, 8 anos, pagando esse terreno e tal. Falou, e ficou aquela coisa. Falou: não, a gente precisa do dinheiro. Eu sei que pouco tempo depois, dias depois, ele ligou e falou: volta aqui para a gente negociar. E aí ele pegou o nosso terreno e aceitou a proposta dos 500 reais por mês. E aí a gente entrou naquele terreno e foi bacana porque, assim, foi talvez a minha primeira grande experiência, assim, de uma coisa assim, porque a gente pisava, e às vezes a gente ora. É interessante que esses dias eu estava falando sobre isso lá no seminário de Contagem, e o pastor André, que é um amigo do pastor Larry, canadense, veio para o Brasil com ele estava ouvindo, e no final ele falou assim, que ele quer escrever um livro sobre a história dos missionários. Ele falou: mas eu quero isso, porque às vezes as pessoas gostam de ouvir um milagre fantástico, mas essa coisa de Deus operando, e a gente começa a orar e acha assim: nós vamos ganhar, isso aqui vai cair de mão beijada. Mas não, Deus, ele te dá, talvez com a possibilidade que você tem de comprar. E eles mesmos, eles não tinham possibilidade nenhuma de vender aquele terreno por aquele valor, mas a cabeça deles virou de uma hora para outra, e eles resolveram vender o terreno. Eu acredito, e eu creio que era por causa da oração que a gente fazia, que cada vez que a gente atravessou aquela cerca, ia colocando o pé, falando para Deus: Deus, nós estamos colocando o pé aqui, dá para a gente esse terreno. E o pastor Larry muito confiante, com muita convicção, com muita certeza. E a gente foi caminhando, e nós mudamos, nossa igreja, ela era perto do centro da cidade, e aí foi crescendo o seminário, foi chegando um monte de seminarista, o número de gente aumentando, e para ir para o culto era muito difícil. A gente tinha que ir para o culto eu comprei uma Fiorino velha, que eu tinha uma lojinha, e eu entregava as coisas numa Fiorino, mas velha mesmo, 147 à frente, a gente chegava por 15 pessoas embolado lá atrás na Fiorino para ir para o culto, era uma luta e tudo. E aí a gente notou que começamos a notar que a gente precisava de um ônibus. Teve um dia, a gente foi para a igreja nessa Fiorino, e estava meio lotado, umas 15 pessoas lá atrás, estava eu com meus 2 filhos, minha esposa na frente. Imagina uma Fiorino 147. Eu, minha esposa, nossos 2 filhos e a esposa, que na época não era esposa do pastor Jovem, mas hoje é minha esposa, a Ana Paula. Tudo na frente da Fiorino, com umas 15 pessoas atrás, uma chuva, caindo um toró, um pé d'água. E aí, quando a gente começou a andar, a Fiorino apagou, ela morreu e apagou todas as luzes de vez. E a Ana Paula foi um puro, né? E a Ana Paula botou a mão no painel e falou assim: em nome de Jesus, o carro vai andar. Acendeu tudo, o carro pegou, nós fomos embora. Quando chegou, a gente morava ainda lá embaixo, na casa da dona Raquel, e ela mora embaixo no morro, assim. Quando chegou em cima, o carro apagou de novo. E aí eu só deixei ele descer, entrou dentro da casa, da garagem, parou. Cara, nem mecânico nenhum conseguiu funcionar aquele carro mais. Teve que dali, nunca mais, ele foi para a oficina, e aí nós não tiramos ele mais, também enrolou um monte de coisa, nunca mais o carro andou. Mas ele andou naquela hora, só com a oração da Ana Paula. E coisas que aconteciam, umas coisas do nada. E a gente estava mesmo precisando de um ônibus. E aí
nós começamos a movimentar com a igreja e com tudo, né? Para levar os seminaristas para a igreja, porque era difícil, era muita gente, tinha gente que ia de bicicleta, tinha gente que os carros iam lotados, tinha gente indo a pé, chegava atrasado no culto, chegava muito tarde no seminário, era um transtorno. E aí nós começamos a orar por um ônibus, e a gente pesquisou por alto, né, quanto custaria um ônibus. Aí o Baião, que chegou com essa reunião, falou assim, a uns R$9.000. E aí ele fez um banner, falou assim, alvo de oração, um ônibus, alvo de oração urgente, um ônibus R$9.000. Estava no banner e tinha um ônibusinho que ele pegou, uma imagem de um ônibusinho, tipo uma jardineira, né, com as pessoas assim para fora, uma artezinha. E colocou lá, pregou lá na igreja aquele banner. E aí fez uns chaveirinhos com aquela mesma imagem, com a mesma frase, alvo de oração urgente, um ônibus R$9.000. E nós começamos a orar, mas R$9.000 era um dinheiro assim, muito fora das nossas possibilidades, muito difícil para a gente pensar que esse dinheiro ia chegar. Mas as coisas foram acontecendo, a gente começou a juntar um pouco de dinheiro, fomos ganhando umas ofertas e tal, e o pastor João era tesoureiro, e aí de vez em quando, né, perguntava para ele, ele falou assim, não, tem um pouco de dinheiro já, tá entrando. Aí quando ele falou isso, a gente resolveu fazer um almoço para juntar um dinheiro a mais, né, e vender a entrada do almoço e tudo, para arrecadar um pouco mais de dinheiro. Aí nesse almoço, aí deu uma levantada no dinheiro que tinha. E aí eu resolvi, eu falei, eu vou começar a olhar o ônibus, porque a gente não tem o dinheiro, mas nós temos que ter fé, pelo menos, vamos olhar o ônibus. E aí eu olhei, não era internet, né? Eu vou olhar nos classificados do jornal, e eu achei um ônibus na cidade lá perto, na Serra. Eu falei, vou lá ver. Aí foi, nem lembro com quem, fui eu, mais alguém. E quando eu vi o ônibus, eu falei, cara, esse ônibus serve pra gente. Primeira coisa, entra no ônibus, bota o pé, Deus, isso aqui é para nós, pô. O senhor, o senhor vai dar pra gente? Esse aqui serve. Aí fui falar com o homem do preço, que não tinha o preço para classificar. Falei, quanto? Qual o valor desse ônibus e tal? Aí foi 11.000. Falei, tá um pouquinho fora. Mas tá bom, eu vou ver. Aí eu voltei para o seminário, falei com o pessoal, e tudo. Aí o Baião falou, não, quero ir lá ver. Aí nós fomos lá ver de novo, entramos. Aí o Baião falou, faz uma proposta de 9.000 para ele. Só que a gente não tinha o dinheiro não. Aí o Baião falou, faz a proposta, vamos ver. Eu falei, mas Baião, não tem o dinheiro. Ele falou, para fazer proposta precisa de dinheiro. Aí eu falei com ele, falei, o senhor faz ele por 9? Não, é muito. Não, é tirar muito, não dá não. Eu falei, porque a gente está procurando um ônibus de 9 e tal. Nem falei que a gente tem 9. Ele está procurando um ônibus de 9 e tal. Ele falou, não, 9 não dá não, olha o ônibus. E ele era um ônibus bonzinho mesmo. Aí eu falei, tá bom. Então, aí fomos embora. Nisso que nós fomos embora, passou menos de uma semana, a gente ganhou na época um DVD, um aparelho DVD. Para vocês terem uma ideia, ninguém tinha DVD no seminário. Hoje tem gente que nem sabe o que é DVD, né? Os mais novos aí. Tem gente que nem nunca viu um DVD, mas a gente ganhou um aparelho. Ninguém tinha DVD no seminário, tinha videocassete, com fita. E esse DVD custava na época R$1.200, para ter uma ideia como que era uma coisa valiosa naquela época. E a gente ganhou na caixa, novo, né? Eu fui e a gente foi para a reunião segunda-feira, que a gente tem até hoje a reunião para falar de livro, de compartilhar entre os homens. E aí quando eu fui nessa reunião, chegou lá, no momento da reunião, alguém perguntou. Aí Job falou assim, não, nós inteiramos os 9.000. Agora nós temos 9.000 para comprar o ônibus. Aí Baião falou, pô, aquele lá. E Job falou assim, nós temos 9.000 e ganhamos um DVD. Aí Baião falou assim, então Giovanni, liga para ele, oferece os 9.000 e o DVD. Aí eu falei, já está melhor, né? Já está melhor. Aí eu fui, não era pegar o celular, né? Era ir lá na sala, pegar o telefone
Liguei pro cara, aí falei, ó, você lembra que eu tive aí e tal, olhando o seu ônibus semana passada e tal. Ele falou, você é o rapaz que me ofereceu os 9 mil? Eu falei, Ele falou, pode vir buscar o ônibus. Não deixou nem eu falar do DVD. E aí a gente ficou empolgado, já arrumando tudo. Aí foi eu, Job e Tora buscar o ônibus. Animado. Tora tinha anos que não dirigia um carro grande, né? Só ele tinha carteira para dirigir o ônibus. Viemos umas 2 vezes, ele quase tombou o ônibus. Doideiro, pegou fogo na roda do ônibus, dentro da roda. Eu estava atrás dele, né? Que nós fomos de carro e ele voltou com o ônibus. Aí eu estava atrás dele, e vendo fogo. Aí eu pisquei o farol para ele, ele parou, labareda de fogo dessa altura, assim, dentro da roda, aí procurando, não tinha extintor. E aí Tora saiu de noite, isso era de noite, porque teve várias coisas que aconteceu, que atrasou. Aí Tora saiu correndo pelo asfalto, assim, no escuro. Eu pensei, se ele vai onde? Aí ele correu 100 metros, botou a mão na cabeça, olhou para um lado, para o outro, voltou correndo. E eu desesperado, aí vinha carro, a gente parou os carros, apagamos o fogo, graças a Deus. Só pensando, meu Deus do céu, se ia chegar pessoas queimadas lá. Terrível. Aí fomos embora, conseguimos acabar de chegar. Chegamos lá no seminário. No outro dia de manhã, cara, uma festa. Seminarista tudo entrado dentro do ônibus. A Tora não morava dentro do seminário. Aí o pessoal, não, vamos andar no ônibus. Ele não tinha motorista. Eu peguei o ônibus, dei uma ré, dei uma volta no quarteirão, o seminarista tudo comemorando, não queria sair de dentro do ônibus, porque realmente foi uma conquista para a gente, realmente muito, muito grande. E aí esse ônibus, depois ele não serviu muito tempo, mas depois eu fui olhar, chegou lá em casa, eu estava com um chaveirinho. Eu lamento demais não ter guardado pelo menos um chaveirinho daquele, ou banner, que ficou anos lá no seminário jogado e hoje não temos. Mas eu fui olhar o chaveirinho e eu fui me tocar que o modelo não era igual, mas o ônibus do chaveirinho, do banner que o Baião fez era exatamente, não era mais ou menos não, exatamente a mesma cor do ônibus, que era um vermelho desbotado, meio laranja, meio vermelho. O Baião fez exatamente igual o chaveirinho, o banner, a mesma cor. E na hora que eu li embaixo, alvo de oração urgente, um ônibus, 9 mil reais. A gente tinha um DVD, mas nós compramos um ônibus por 9 mil reais, exatamente do jeito que nós estávamos orando. Exatamente. E foi muito interessante. Um monte de gente aprendeu a dirigir nesse ônibus, eu fui um. Então de vez em quando a gente esbarrava no lugar, batia 2 vezes. Alguém deixou ele descer um morro mais alto que esse aqui, ó, e ele desceu, que arrancou a árvore dessa grossura, atolou no brejo, um trabalhão para tirar, tiramos, depois deixar descer de novo. Foi um cara de Manaus aqui, João Luiz, que deixou o ônibus desengrenado. Da segunda vez, foi um outro rapaz, aí o ônibus desceu no meio da mata, assim, arrancando a árvore, atolou lá no brejo. Aí eu cheguei, tinha mato do lado, aí eu fui entrar pela janela por trás para ir lá na frente, só que era um brejo mesmo, uma lagoazinha assim, e ele atolado mesmo. E aí eu entrei pela janela, aí o cara que era o motorista gritou para mim assim, falou, Giovanni, olha se o freio de mão está puxado. Eu falei, não, se preocupar que ele não vai sair daqui agora, mas um trabalho para tirar, o que vai adiantar? Mas esse ônibus serviu mesmo muito tempo. Só que nós mudamos a nossa ideia. Não, antes de mudar, o seminário foi crescendo. E aí daí a pouco, muito rápido, surgiu a necessidade de outro ônibus. Aí nós começamos essa coisa de montar um monte de grupo caseiro, levar gente. Usávamos muito o ônibus, usávamos para evangelismo, usávamos para o grupo caseiro, usávamos para a igreja. Fazia muita coisa com o ônibus. E aí a gente surgiu a necessidade, que ficou pequeno, precisava de outro ônibus, não tinha dinheiro. E aí, como uma aluna, eu comentando na sala de aula, uma aluna pegou e falou assim, meu avô está vendendo um ônibus. Ela morava lá na cidade. Aí, tudo bem.
Aí eu falei, pastor, o avô de fulano tá vendendo um ônibus, pastor, vai lá olhar. Aí eu fui lá, era um ônibus muito velho, parecia do tempo da guerra. E aí eu vi aquele ônibus assim, mas eu falei, gente, não tem dinheiro também, né? Não dá para ficar escolhendo. Aí eu falei assim, você deixa eu levar ele lá no seminário, para o pessoal ver e tal. Eu falei, leva lá. Aí eu fui, chegou lá no seminário, eu parei ele em frente ao seminário. Quando eu parei, a galera, chegou o ônibus. Eu falei, eu trouxe só para ver. E aí o pessoal entrou, o filho do pastor, aí o filho do pastor Donaldo falou assim, deixa eu ver o motor. Aí eu levantei a tampa do motor. Aí Jó chegou na porta do ônibus, tirou o chinelo, jogou o chinelo. Falou, já é nosso. Eu falei, jovem, você pode entrar, não precisa jogar o chinelo. Você pode entrar, pô. Aí fui lá falar com o homem, falei, quanto você quer no ônibus? 7 mil. Aí fui falar com o pastor Larry. Aí o pastor Larry falou assim, Giovanni, eu recebi um dinheiro, eu tenho 5 mil, oferece ele 5. Gente, quando eu falo esses valores, não pensa hoje em dia não, isso era dinheiro no passado. Aí ele falou assim, oferece 5. Aí eu fui oferecer, o cara falou assim, o senhor falou assim, não, já vendi ele por 7. Ele tem um pessoal vai vir aí buscar. Se você quiser dar o 7, eu falo para ele, tem que vir, mas só 7. Aí eu voltei e falei com o pastor Larry. Aí o pastor falou, então deixa para lá. Então não é para ser nosso e tal. Tá. Só que deu na quinta-feira, que a gente faz os grupos, eu saí deixando o pessoal e tinha um grupo na casa dessa menina. Quando eu vi, estava voltando, pegando, eu parei, era uma pracinha. Quando eu parei o ônibus, ela foi subir, ela subiu e falou assim, o ônibus é nosso, meu avô vai vender por 5 mil. Aí todo mundo começou a gritar dentro do nosso ônibus, todo mundo começou a gritar, e tal. E eu pensei assim, cara, eu tenho certeza que o pastor Larry já gastou dinheiro, mas eu conheço ele. E eu fiquei caladinho e fui embora. Aí chegou lá, eu falei assim, pastor, o homem vai vender o ônibus pelos 5 mil. Eu falei, já gastei o dinheiro. Aí, só que realmente ele tinha comprador do ônibus por 7 mil, só que ele resolveu vender para nós por 5, porque era o seminário, que a neta dele estava, era a igreja e tudo. E ele era crente, ele era da igreja batista, e ele resolveu vender pelos 5. E eu todo sem graça, né? Eu falei, pastor, eu vou lá conversar com ele, que a gente não tem mais dinheiro. Mas o pastor falou assim, não, chegou um dinheiro, mas está na minha conta em dólar. Então, não era nota, era na conta, não tinha jeito de sacar. Aí o pastor Larry falou assim, eu dou a ele um cheque meu, mas era lá dos Estados Unidos o cheque, em dólar. Até hoje é difícil você trocar um cheque desse. Se bem que é mais fácil transferir o dinheiro. Mas o pastor falou assim, fala com ele que se ele aceitar, eu dou um cheque para ele em dólar. Caraca, aí fui falar com ele. O que eu vou fazer com o cheque em dólar? Não vale nada. Aí eu falei, mas é o que nós temos, nós precisamos do ônibus. Aí fui e tal. Aí ele, então como que faz para trocar esse cheque? Eu fui descobrir como fazia. Ele tinha que abrir uma conta especial no Banco do Brasil, porque eu sei que no final ele gastou mais de 500 para poder receber o cheque. Ele já estava injuriado, mas ele foi, abriu a conta, pegamos o ônibus. Esse ônibus ficou muito famoso em Guarapari. Quem passou por Guarapari, a gente fez dele há uns 3, 4 anos atrás, mas ele ficou lá anos, nos serviu. A gente fazia feira com ele, fazia muito evangelismo, que ele chamava atenção, né? Que o pessoal falava o chumbinho, chegou o chumbinho, que ele era cinza assim. Temos fotos dele e tudo. E esse ônibus nos serviu demais. Só que a gente continuou crescendo e a gente inverteu a coisa, a gente mudou a igreja para dentro do seminário. Porque o seminário cresceu demais e 2 ônibus não estava dando. E a gente mudou a igreja para dentro do seminário e buscava as pessoas com ônibus. Só que também não estava dando, porque ia muita gente. A gente fazia muito evangelismo nos bairros e tudo, e 2 ônibus iam lotados. E aí teve um dia eu na feira sentado,
E eu falei para o pastor assim, do nada, eu não sei porquê, saiu na hora, eu nem estava pensando muito nisso mesmo. Então eu falei assim, pastor, o senhor não tem uns 10 mil lá para comprar um ônibus, não? Mas eu joguei conversa pro ar, nem imaginava. Aí o pastor falou assim, acha o ônibus de 10 que a gente vê. Eu falei, opa, então acho que vai ter alguma coisa. Eu saí procurando um ônibus. E eu fui numa autoescola, na autoescola que eu tinha tirado carteira, eles estavam vendendo o ônibus. O ônibus que eu tirei a carteira nele. E eles estavam anunciando o ônibus da autoescola. E eu fui lá, e era um ônibus bom mesmo, era melhor que os outros dois que nós tínhamos. Só que quando eu perguntei o preço para o rapaz, ele falou, acho que 14 mil. 14 mil. Aí eu voltei e falei para o pastor Larry, falei, pastor, ele tem um ônibus, um cara que é 14. Aí o pastor Larry falou, não, é 10. Eu falei, tá, eu vou procurar outro. Ele falou, não, vai lá e oferece ele os 10. Eu falei, mas pastor, a diferença é de 14 para 10. Ele falou, não, vai lá oferecer. Eu sou obediente, eu fui. Eu cheguei lá e aí esse cara era assim, muito ocupado, e quase não parava lá. Aí ele foi e fiquei esperando ele me atendeu, aí ele entrou, eu falei, então, eu estou interessado no ônibus e tal, mas só tem 10 mil. Aí ele falou assim, não, pá, você não entendeu, é 14. Eu falei, então, mas eu vim te oferecer os 10. Ele falou, e os outros 4, como vai ser? Eu falei, não, eu quero dar 10. Ele falou, não. Aí esse cara ficou nervoso, ficou bravo, falou um monte de coisa. Ele falou, rapaz, você está fazendo perder tempo. Eu estava resolvendo outra coisa, vim aqui para te ouvir, para perder tempo. Você está achando que eu sou o quê? Eu não estou mendigando, não. Falou um monte de coisa. E eu trouxe, eu falei, estou só obedecendo, né? Eu vim, aí fui embora. Aí falei com o pastor, falei, pastor, o cara não aceitou os 10 não. Não aceitou. Passou 2 dias, o cara me liga. Falou, rapaz, então, quer vir buscar o ônibus pelos 10? Aí eu fui lá, pastor, o cara aceitou os 10 no ônibus. Ele falou, Giovanni, você acha que eu fico guardando dinheiro? Cara, que ódio com esse negócio. E aí Tora estava junto. Aí, eu sei que a gente mexeu daqui e dali, aí mexeu um jeito de economizar umas coisas lá, adiar uns negócios que podia, que normalmente a gente sempre pagava as contas adiantadas. Aí falou, não, isso aqui dá para pagar semana que vem e tal. Tá bom, arrumou os 10 mil. Fui lá, busquei o ônibus. Cara, bacana, pessoal feliz, mais um ônibus, 3 ônibus rodando. E aí já tinha, o seminário tinha crescido, chegava muita gente no seminário diferente. Eu já nem dirigia ônibus mais, já tinha os motoristas, só que de vez em quando eu tomava conta dos ônibus. Então de vez em quando chegava alguém alguém me ligava depois do culto, já sabia. Um dia o pastor Saulo entrou dentro da varanda de uma casa com um ônibus. Teve um dia o pastor Bruno atolou o ônibus, eu nem vou contar essa história. Atolou o ônibus, era só pepino. Eu fui desatolar o ônibus, ele atolou no esgoto. Eu tive que entrar debaixo do ônibus, no meio de um monte de merda. Deitar lá para poder limpar, e aí eu fui tirando assim, porque eles ficaram forçando, e aí vai juntando mais terra na frente, aí fica pior. Aí eu entrei, não tinha ferramenta, um pedaço de pau, aí limpei na frente do ônibus, e tinha um cara chato demais que estudava seminário, ele era fanho, narigudo, fanho, e ele era chato demais, falava demais, e ele ficava bem assim, pastor, vamos amarrar o chuminho na frente, vamos arrastar tudo. Aí eu falava, para Sandro, para, eu sabia que não ia dar certo. Aí eu tô lá no meio da merda, sujo, de madrugada, aquele monte de seminarista lá na rua. E aí eu limpei, quando eu limpei, eu saí do ônibus, falei assim, aí era o pastor Saulo, estava dentro do ônibus, falei assim, Saulo, vê se sai. Aí Saulo só pisou na embreagem, o ônibus saiu. Aí Sandro falou assim, foi a mão de Deus, mano. Eu falei, por que ele não tirou antes de eu tentar tirar essa porcaria? Cada coisa. Então sempre que o telefone tocar, depois do culto, eu já estava esperando. E aí nesse dia o telefone tocou, aí já era um celularzinho, né? Daqueles
analógico, né? Claro. Mas eu olhei, era o telefone do motorista do ônibus, desse ônibus branco, que era o terceiro. E aí eu olhei e falei, ixi, é algum pepino. Atendi, aí falou assim, pastor, o ônibus está pegando fogo. Eu falei, puxa, está pegando fogo, mas em que? Qual parte? Ele falou, tudo, está queimando tudo aqui. Caraca, aí fui lá atrás do Job, tesoureiro, né, por causa do dinheiro. E Job, o ônibus pegou fogo, tem que ir lá ver. Aí já estava a polícia, já estava lá encrespando, falou, vocês têm que tirar isso daqui, não pode ficar aqui no meio da rua, porque estava no meio de uma estrada e estava perigoso mesmo, o lugar que ele estava queimando. Aí fui o pastor Job lá, chegamos lá, estava queimando tudo mesmo, tudo, o ônibus estava derretendo. E nem tinha chegado o bombeiro, aí saindo para arrumar um guincho. Quando nós chegamos com o guincho, o bombeiro estava terminando de apagar o fogo. E aí eles tiveram que tirar a gente pela janela, senhora de idade, teve que tirar pela janela, mas graças a Deus ninguém machucou, conseguiu tirar todo mundo, e o ônibus queimou todo mesmo. E aí guinchamos um ônibus para o seminário, e lá eu morava em frente ao pátio assim, onde fica parado os carros, estacionamento, eu morava, a minha janela da sala, que era sala com cozinha junto, dava de frente para esse pátio. E eu parei o ônibus lá atravessado assim, todo queimado. E eu que era responsável pelos ônibus. Então quando eu chegava de manhã, que eu ia fazer meu devocional, eu olhava para a janela, olhava aquela carcaça tudo queimada, eu falava, Deus, resolve isso para a gente, Deus, eu não tenho como resolver isso. A gente não tinha dinheiro, não tinha condição. E nisso tinha um rapaz que trabalhava lá, Rafael Zodowski, que ele começou a cuidar do lixo do seminário e começou a fazer uma reciclagem com lixo e até arrecadava um dinheirinho com isso. Uma mixaria, né? E ele chegou para mim e falou assim, pastor, deixa eu vender o alumínio do ônibus, o queimado, porque está tudo derretido. Eu falei, pode pegar, pega lá e vende. E aí eu estava na reunião um dia, a gente fazia reunião depois do almoço, né, da liderança, para resolver as coisas que ia fazer, que ia sair. Eu estou na reunião, conversando com os pastores, aí ele chegou por trás de mim e falou assim, pastor, o dinheiro do alumínio. Aí eu peguei assim, quando eu segurei era um bolinho de dinheiro. Eu falei, opa, não era nota de 2. Aí eu olhei e falei, rapaz, tem mais. Aí ele foi sair e falou, vem cá. Aí ele veio e falou, quanto tem? Ele falou, 2.000. Eu falei, cara, 2.000? Ele já tá bom, já 20% do ônibus, ó, comprou por 10, já recuperando 20% do ônibus. Aí eu falei, pastor, eu tive a ideia de vender, não, tô brincando. Eu, pastor, nós vendemos alumínio do ônibus e tal, o alumínio derretido, deu 2.000. Aí todo mundo ficou impressionado. Tal, aí ficou a carcaça lá. Ele deu uma limpada, né? Foi até bom que deu uma limpada. E aí um dia era um domingo, à tarde, estava meio quente, tinha almoçado com o pessoal, aí eu deitei no chão da sala da minha casa assim, estava lá deitado depois do almoço, aquela rebordosa assim, calorão, né? E aí eu estou deitado lá, alguém bateu na porta. Aí eu abri, o rapaz falou assim, pastor, tem um cara aqui querendo comprar um ônibus. Eu falei assim, rapaz, nós estamos precisando de outro, eu vou vender ônibus, não quero vender ônibus não. Aí ele falou assim, não, ele quer comprar o queimado. Eu falei, claro, eu vou lá agora. Eu fui lá. Cheguei lá, o cara estava olhando o ônibus, eu nem sei como esse cara chegou lá. Aí ele estava olhando o ônibus e ele falou assim, me vende essa carcaça aí. Eu falei, rapaz, isso aí, quanto você dá? Eu falei, não sei, 2.500. Aí na minha cabeça já bem assim, pô, já quase metade do ônibus eu vou recuperar. Eu falei assim, não dá mais um pouquinho não? Aí ele foi e olhou pelo pátio assim, e a gente tinha uma F1000, que foi do pastor Larry, todos os carros do pastor Larry, ele comprou ele inteiro, destruiu e encostou lá. E essa F1000 foi assim, estava destruída. Eu tinha tentado negociar ela, e a única coisa que eu achei foi o cara queria trocar ela numa caravana, a caravana valia 4.000
né? Ia ser difícil vender por 4 mil ainda. E aí eu falei, deixa isso aí, vamos ver. Aí o cara correu o olho no pátio, viu o SF1000. Você, SF1000 funciona? Eu falei, não, funciona, nem estava encostado lá um tempão. Eu falei, não, funciona, funciona. Ele falou, então deixa eu ver, se funcionar, eu acho que vai dar negócio. E ele tinha me oferecido, ele falou, não, eu tenho um ônibus, pega meu ônibus e eu pego essa carcaça. Eu falei, quanto é seu ônibus? Ele, 16 mil. Eu falei, não, mas a gente está sem dinheiro e tal. Que era 14, 15, 13, 14 mil de diferença, a carcaça no ônibus dele. Aí pegou a chave, ele foi, entrou na F1000, bateu na chave, ela pegou na hora. Só que ela pegou e falou, faz o seguinte, você me dá essa F1000 e a carcaça do meu ônibus. Aí eu fiquei assim, falei, seu ônibus está andando? Ele falou, tá, eu falei, tá fechado. Aí ele falou assim, não rapaz, tem que ir lá ver o ônibus. Só que eu imaginei, o ônibus podre e tudo, mas estava andando. Se estivesse andando, eu estava dando 2 carros abandonados lá. Ia pegar um ônibus andando. Ele falou, não, vai lá ver ele. Eu falei, não, pode fechar, tá andando. Ele falou, não, vai lá ver. Eu falei, tá bom, vou lá amanhã cedo. Peguei o endereço, aí falei para o pastor Giovanni de Jesus, falei, ó, tem compromisso, faz compromisso amanhã cedo, não. Tem compromisso. Que ele que assinava pela igreja, né? Eu falei, não, estou negociando isso aí num ônibus e tal, aí já levei o motorista, foi eu, o pastor Giovanni e o motorista, seu velho, um senhor, um alemãozão que estudava no seminário. Aí chegamos lá, falando assim, na hora que eu vi o ônibus, era um ônibusão de rodoviário, um Scania, com ar-condicionado, todo bonitão. Aí eu falei, esse aqui? Ele falou, eu falei, sou velho, pega a chave, vai andando que eu vou negociar com ele aqui. Aí ele falou assim, não rapaz, calma, vamos conversar. Eu falei, não, deixa ele ir andando. Aí ele falou assim, não, deixa ele testar o ônibus. Eu falei, pode ir embora, seu velho, vai embora, se voltar aqui não. E aí nós fechamos o negócio. Eu falei, não, tá fechado, só pegar F1000 e tal. Ele falou assim, como você vai trazer aqui a carcaça para mim? Eu falei, não é problema meu não. Eu estou buscando seu ônibus aqui, você busca a carcaça lá, pô. E aí fechamos o negócio. E depois eu fui fazer as contas. A gente pagou 10 mil no ônibus. 10 mil. Pegamos um ônibus de 16. Aí a F4000 valia 4. Quer dizer, já estava saindo por 12, mas tinha os 2 mil do alumínio. Quer dizer, nós compramos um ônibus por 10 mil. Andamos com ele, trabalhando, pusemos fogo, vendemos 14 só no reino de Deus, né? Coisas assim acontecem. E tem muito, é difícil, o tempo está acabando aqui. Gostaria de contar várias coisas que aconteceu durante os anos, muita coisa que tem acontecido. Mas mais que isso, a gente tem visto, tem meu cunhado, chegou no seminário bêbado. Eu falei com o pastor Larry, falei, pastor, meu cunhado chegou aí e tal, queria ajudar ele. Aí o pastor Larry falou, deixa ele aí. Deixou ele lá. Ele dava um problema, era enjoado, converteu, fez o seminário. Quando morreu era missionário no Chile. Eu vi um monte de jovem, eu gostaria de contar essas histórias com detalhes, mas o tempo, nós temos menos de 2 minutos aqui. Eu vi jovens, eu vi pastor Rodrigo Tuca, lá do Chile. Chegou no seminário, aquela coisa esquisita, um cabelão grandão, era um cabelo ruim. Aí ele usava o cabelo grande, né, raspava do lado aqui, aí olhava o cabelo dele aqui no ombro. Aí um dia falou para mim assim, Deus me cobrou cortar o cabelo. Aí eu falei, cortar esse arame aí, Tuca. Aí ele falou assim, não, meu cabelo tá grande, varão. Aí ele puxou o cabelo, vinha até aqui, ó, na cintura dele. Quando soltava, ficava curtinho de novo. E ele cortou o cabelo, até hoje ele tem o cabelo guardado. Pelo menos a última vez que eu falei com ele, ele falou que tem o meu cabelo guardado ainda. Que ídolo, hein, Tuca? Cara, todo fleumático, todo parado. Está lá no Chile, já formou aluno, tem missionária lá, já formou alguns alunos, tem obreiro dele chileno que veio visitar a gente há pouco tempo.
Eu vi seu João, ninguém, não sabia ler direito, não sabia, mal sabia escrever. O pastor Larry mandou ele embora, não queria pegar ele não. Ele falou assim, eu não tenho estudo. O pastor Larry falou, o seminário não é para gente como você não sabe ler, você é semi-analfabeto. Ele falou assim, eu não tenho estudo e quero. Meu irmão não tem e não quer. Vou fazer o quê? E foi embora. O pastor Santos ficou compadecido, falou com o pastor Larry falou, então busca ele. Aí o pastor João fala que foi ele, Santos fala que foi ele, mas alguém foi lá no ponto de ônibus, buscou seu João de volta. Seu João chegou lá no seminário, fez 2 vezes o primeiro ano, 2 vezes o segundo, terminou o seminário, está lá no Peru, ficou perdido no Peru, perdido, não vai dar para me contar essa história, mas ficou perdido, né? Numa cidade, ele ia para uma cidade a 400, 500 quilômetros de onde ele está, ele se perdeu, a bagagem perdeu, ficou perdido nessa cidade, acabou ficando lá. Hoje tem uma igreja, envia gente para o seminário, envia pessoas. Então tudo isso, né? Bem-aventurados nossos olhos porque veem, bem-aventurados nossos ouvidos porque ouvem. Amados, se vocês ficarem atentos, vocês vão ver e ouvir Deus fazer muitas coisas. Vocês já têm visto e ouvido Deus fazer muitas coisas no meio de vocês. Aproveita, porque isso vai construindo vocês, vai construindo a fé de vocês e vai alimentando a fé de muitos no futuro. Fora isso, que Deus abençoe vocês. O tempo já sei que eu estou tomando tempo do almoço, mas eu preciso me despedir. Muito obrigado pela paciência de vocês estarem me ouvindo todo esse tempo. Amanhã não vou estar mais aqui com vocês. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe mesmo vocês. Muito obrigado. Eu e minha esposa somos muito agradecidos pela recepção que tivemos aqui. Deus abençoe mesmo vocês. Dá para orar, Julimar, ainda? Dá tempo? Se aí você já ora pelo almoço, só ora aqui, encerrando e abençoe. Eu quero também agradecer, pastor, pelo senhor ter vindo, o senhor e a esposa, a missionária Juliana. Para nós foi muito bom, acredito que para os alunos também, né, vão receber assim, muito, né, de Deus esse tempo que o senhor esteve com a gente. Né? Então, muito obrigado, né, que Deus abençoe o senhor. E eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e estender a mão sobre a vida do pastor Giovanni. Nós vamos orar pela vida dele, pela volta dele para a casa dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Deus, como finalizamos aqui, né, Senhor Deus, bem-aventurados aqueles que veem, né, e ouvem. Então nós fomos privilegiados nesse tempo aqui com o pastor Giovanni Cruz, porque através da vida dele, através da experiência que ele já teve com o Senhor e está tendo, nós recebemos, Deus, muito. Obrigado, Jesus, pelo seu carinho, Deus, com a gente, com essa escola aqui, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja sendo derramado sobre cada vida aqui, Deus, sobre a vida do pastor Giovanni Cruz, Deus, enchendo ele, Deus, fortificando, Deus, e sendo a bênção, Deus, que ele está sendo na escola, Deus, de Guarapari, Senhor. Ajuda ele, Deus, fortifica ele, Deus, e a missionária, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Senhor. Deus, também oramos pelos alimentos. Abençoe e santifique esses alimentos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.